Estamos no canal Medite TV. Eu sou o professor César Quadros e agora vamos para a meditação no pensamento. Essa meditação, para quem é iniciante, é um pouco mais trabalhosa. Dá até para dizer que ela é mais avançada, porque você vai direto no ponto-chave da superação do meditador. O ponto mais trabalhoso, a área mais difícil de superar para o meditador, aquele trabalho de final de jornada da meditação, vamos dizer assim, de pré-iluminação, é o trabalho de superar a mente, de levar a sua consciência, aquilo em você que percebe, a sua atenção além da mente. Pois na realidade, toda essa capacidade de perceber, essa qualidade que você tem de percebedor, segundo o olhar hindu, vem de trás da mente, ou seja, é bem mais sutil que a mente. E segundo os hindus, ainda está fora das formas. Ou seja, você não percebe de dentro do pensamento, você percebe, a sua capacidade de percepção vem de fora do pensamento, mas ela é raptada pelo pensamento, que cria toda uma estrutura de identidade abaixo dele, adensada, mas vinculada ao seu centro de gravidade. Então, aquela máxima penso logo existe, para o Ocidente funciona muito bem, porque é isso mesmo. Nós somos referenciados pelo pensamento. Para o Oriente autoconsciente, não. Na realidade, o pensamento é um movimento da natureza que pode ser observado em toda a sua amplitude, em toda a sua sutileza e abrangência por você, que está além do pensamento. Como essência, é bem mais sutil do que ele. Então, eu fiz toda essa introdução porque o exercício envolve um pouco mais de dificuldade, uma dificuldade um pouco maior. Então, você deve se posicionar um pouquinho melhor em relação a ele. O exercício em si é simples, mas a primeira coisa a fazer é não se cobrar. Não criar expectativas demais, apenas se expor a essa situação. Então, como sempre, adote a sua posição de meditação. A regrinha básica da posição de meditação é que ela deve ser estável. As duas regrinhas, né? Estável e confortável. A outra regrinha é que ela deve ter a coluna alinhada, não tensa, não precisa fazer força demais, por isso mesmo escolha uma posição agradável. A sugestão de sempre é que você sente uma cadeira bem confortável, na qual você possa manter o seu quadril encaixado, a coluna alinhada, o queixo na horizontal. Como é um exercício de atenção na mente, deixe o seu corpo bem confortável, porque você vai esquecer um pouquinho dele agora. O exercício em si, como eu falei, é relativamente simples. A dificuldade está em como você vai se comportar em relação a isso. Mas a ação em si é muito simples. A ação é de observar os seus pensamentos. Mas observar os pensamentos como se fossem apenas o que são, uma força da natureza, um movimento da natureza em você. Pense nos pensamentos, se dá para dizer assim, como nuvens que passam. É um exemplo tradicional. As nuvens não são você, em princípio, mas você pode observar as nuvens, a nuvem chegando, a nuvem se transformando, a nuvem indo embora. Esse é o pensamento. Um exemplo mais... para quem mora em cidade, né, e todo mundo praticamente está morando hoje, tem bastante veículos, um exemplo que pode ajudar é pensar nos pensamentos como os carros que passam na rua. Você não precisa embarcar em todos os carros que passam na rua, você não precisa se identificar com eles. Você pode observá-los. Você, do seu lugar de meditação, ouve o carro que passa na rua. Observa que o carro vem, passa por você e vai embora. Depois outro vem, e outro, e outro, e outros, e muitos outros, e eternamente outros. Assim com os pensamentos. Então o seu trabalho é se dispor a observar os pensamentos de fora, se colocar nessa posição de quem olha para os pensamentos, de não de quem se identifica com eles. Vão surgir durante essa meditação julgamentos, análises, questionamentos. Estes são pensamentos observáveis por você. Não é você que está julgando, é um movimento da mente, um movimento da natureza da sua mente. É observável
Por isso mesmo é matéria do meditador, porque o meditador é o observador, é aquele que se identifica cada vez mais com o observador, observando a natureza e não, nesse momento da meditação, se deixando arrastar por ela. Ele observa. Então, observe nos próximos instantes os pensamentos que surgem e desaparecem. Às vezes, como os carros vêm muitos ao mesmo tempo, observe todos. E tenha tolerância com você mesmo, porque é um exercício que envolve um pouco mais de sofisticação da atenção. Então não se cobre demais, mas comece, dê esse primeiro passo, a partir de agora.